Uma dura realidade acerca da rotina é que não vamos conseguir ser perfeitos nas coisas que nós fizemos, né? E isso é um ponto muito sensível, porque muitas vezes a gente dedica muito tempo, muitos anos, muito esforço para desenvolver alguma coisa, mas quanto mais a gente chega num nível de perfeição, mais a gente percebe que estamos distantes, né? Eu tenho trazido esses vídeos sobre rotina, né? E tenho percebido que as pessoas têm essa gana, né? Essa ânsia de buscar, né? Esse, o próprio assunto das rotinas, né? Buscar desenvolver uma rotina que potencialize e seja é, compatível com aquilo que se está desenvolvendo na vida, compatível com aquilo que vem a ser o desenvolvimento do seu próprio eu interior. E na verdade o que a gente precisa fazer muitas vezes é soltar muitas coisas, né? Porque às vezes a gente fica querendo se encher de um monte de tarefas e aquelas coisas que são realmente essenciais para a gente, elas não aparecem, mas não aparecem porque a gente não deixa que elas floresçam, que elas apareçam, né? Então assim, eu planejei esse vídeo só até essa frase aqui, né? Ou seja, a perfeição ela não vai ser algo que vamos alcançar. E o resto eu queria deixar aqui para conversar como que num improviso, porque às vezes é bom a gente fazer as coisas de uma forma diferente e pensar como que vamos desenvolvendo algo conforme o caminho vai se mostrando para nós. E é justamente isso que se trata a vida, né? Então, desde que eu comecei na música, né, eu comecei a acompanhar grandes virtuosos, né, do instrumento e todos eles não se veem como grandes instrumentistas, né? Isso é muito curioso, né? Eles sempre tem alguém que eles olham como alguém mais perfeito, né? Isso acontece muito no mundo dos guitarristas e tal. Mas também se percebe muito essa postura em Leonardo da Vinci, né? Que era muito minucioso, muito criterioso, muito eu ia falar perfeccionista, mas perfeccionista ele traz como um defeito, né? E talvez ele tivesse mesmo esse traço, né? Ser extremamente meticuloso no que estivesse desenvolvendo a ponto de beirar um perfeccionismo, né? Acho que sim, acho que ele tinha assim esse traço, né? Então, vamos aqui tomar um café para poder pensar um pouco sobre isso. Quando Leonardo da Vinci ele fazia as suas encomendas, né? Inclusive ele fazia vários tipos de coisas, mas a maior parte do tempo ele passava sempre atendendo demandas dos seus reis, né? Então, ele passou por muitos lugares, por muitas formações. O vídeo não é sobre a vida dele, mas a maior parte do tempo dele passou em Milão e fazendo encomendas específicas, se não me engano, para Milão ele costumava fazer muitas armas de guerra, né? Então, maquinários, né? Melhor dizendo, não armas especificamente, maquinários. Maquinários que são armas, mas é porque eles são de grande porte, né? Então, o Da Vinci, ele passava muito tempo envolvido com essas coisas, né, e era prático em relação a elas, mas ainda assim ele parece que sempre tinha um detalhe a mais a acrescentar, algo a mais a melhorar. E algumas obras suas mesmo nunca chegaram a ficar prontas, né? E justamente porque que ele podia não, mas porque que ele via que sempre faltava algo, que sempre podia se melhorar algo. Porque ele estava o tempo todo trabalhando até um ponto em que a gente pode considerar que a sua obra é perfeita, né? Porém, precisamos entender duas coisas. Primeiro, que não existe nada perfeito nesse mundo que nós vivemos. A perfeição, né, tem uma frase que diz que a perfeição não é desse mundo. E justamente não é desse mundo porque o que é desse mundo é algo que não está pronto, né? Como o Heráclito, né, fala, né, nos seus dizeres, a única coisa constante é a mudança, né? Justamente é a mudança que faz parte desse mundo. Vamos entender que perfeição ou perfeito vem do latim
perfectus, que quer dizer o que? Esse prefixo, né? Quer dizer algo que foi finalizado, né? No caso, perfectus, né? Ou seja, feito até o final, né? Feito até o fim. E esse feito até o fim quer dizer algo que foi acabado, ou seja, terminado, finalizado. Então, qual das nossas vidas, qual das coisas que a gente desenvolve é para nós ou para qualquer pessoa algo finalizado? Nada, porque a nossa vida, a forma que nós temos, as habilidades que desenvolvemos, só chega num ponto final quando nos encontramos com a morte. Então, é necessário que a gente compreenda isso, porque há sempre um espaço para mudança. E nisso há sempre, como em todas as coisas, um paradoxo, né? Qual é o paradoxo? Eu posso pensar que nada na vida é permanente, nada é duradouro, tudo muda a todo momento, o tempo todo, e eu nunca vou conseguir chegar na perfeição almejada. Ou eu posso olhar para o lado luminoso disso e pensar que eu sempre posso mudar. E com isso eu posso mudar para melhor, eu posso evoluir. Com isso eu posso sim me redimir de erros cometidos. E por isso há sempre aquela esperança, né, naquele que anseia pela melhora do outro, que no último instante ele mude, né? E talvez por isso, né, o Hollywood use tanto esse artifício safado, né, de roteiro, que é deixar a mudança, aquele grande entrave, aquele grande conflito para ser resolvido no final. Eu penso que essa expectativa de deixar que as coisas se resolvam todas no final, seja uma das grandes coisas que danificam a nossa psique, né? Porque estamos sempre esperando o momento certo de realizar todas as coisas, quando na verdade não se trata disso. Se trata de movimento e se trata de se adequar ao movimento. Então, como que uma rotina pode ser estruturada com a base filosófica? É justamente entendendo que temos um ideal a ser atingido, né? E disso se trata o mundo das ideias, disso se trata a gente pensar na nossa melhor versão, disso se trata em a gente ter modelos, a gente ter heróis, elementos de inspiração, né? Hoje os heróis estão fora de moda, no aspecto vivencial mesmo, né? Temos os heróis antigos da Marvel, da DC, que estão saindo, né, de moda, mas que sempre voltam, querendo ou não, porque temos esse imaginário do herói como algo estabelecido e algo que é praticamente impossível de ser retirado. Na falta do herói há sempre um modelo que inspira, e muitas vezes esse modelo pode não ser o melhor que podemos oferecer em nossa sociedade, porque justamente a mente precisa de um elemento simbólico visível para que a gente possa ter onde nos apoiarmos simbolicamente, psicologicamente, para que a gente possa continuar perseguindo. Então, temos esse elemento ideal que vai ser a nossa forma final, né? Forma enquanto ideia, forma enquanto imagem, e vamos perseguir isso. E temos, claro, nós enquanto eu atual, né? Eu hoje, e esse eu hoje, esse eu atual, ele está a todo momento se modificando, se modificando. Então, na medida em que eu estou aqui trazendo essas informações, eu estou me modificando também, porque ainda que eu saiba do que eu esteja falando, né, ou seja, eu tenho o domínio desse assunto, a maneira que eu preciso desenvolver aqui, o que eu preciso trazer para vocês, num formato, numa abordagem específica, isso faz com que eu precise estar desenvolvendo como se fosse uma espécie de outra tecnologia, uma outra linguagem, uma outra maneira de enxergar o mundo. Então, no processo de trazer isso para vocês, eu já não sou mais o mesmo. E nesse caso aqui, eu estou fazendo um esforço para poder expor isso, né? Mas se nós nos abandonamos, né, à preguiça, à entropia, aos elementos que nos jogam para fora, né, que tem uma força
centrípeta, né? Ou seja, nos atiram para fora de nós mesmos, nós vamos piorando nesse processo. Então vamos enferrujando, né? Como falamos no popular. Daí que entra a dieta que não consegue se concretizar e acabamos engordando, né? Daí que entra os livros que nunca são lidos e acabamos por apenas citar algumas frases. Daí que entra os instrumentos que pegamos para aprender a tocar e tocamos apenas algumas notas que decoramos aqui e ali, mas que não sabemos qual é a conexão delas todas. Então, para todas essas coisas, assim como eu falei no último vídeo que saiu aqui, né, precisamos ter essa capacidade de entender que não vai sair, não seremos perfeitos, nem na primeira, nem na segunda, nem na 10ª vez. É claro que nós podemos traçar um plano e executar muito bem esse plano, né? Mas vamos precisar de uma espécie de casca, né? Que não vai deixar que o nosso interior seja afetado e que, na verdade, nesse caso específico, eu poderia bem dizer que é uma grande visão infantil que nós temos sobre nós mesmos, né? Porque, se eu faço uma atividade e isso me afeta muito negativamente porque eu não consegui realizá-la, poxa, qual o problema disso? Saber a força que nós temos, o nosso tamanho, medir isso e poder ter a clareza disso, isso é muito positivo, isso é muito bom. O problema é que a gente olha as coisas de uma forma muito negativa sempre e parece que a gente está o tempo todo tendo que mostrar para o mundo, para as pessoas, um padrão de perfeição, um padrão de performance, um padrão de atuação, né? Desenvolvimento que não, né? Que não cabe, simplesmente não cabe. Então, assim, o mais importante de tudo isso, como eu sempre volto a dizer, é que a gente tenha um senso arraigado de eu, né? Um senso arraigado do nosso eu. E isso aí, né, não sei, as denominações da psicanálise, da psicologia, enfim, que vai tratar sobre isso, mas Platão chamava isso do indivíduo, né? Aquele elemento em nós que não se divide. Aquele elemento que está relacionado com a alma racional do homem, né? A alma que essa alma racional para Platão é algo que não se dissolve em nenhuma circunstância, sob nenhum aspecto, sob nenhuma agravante, nada que seja, não posso dizer, contrário ou negativo. Ele não se desfaz, porque é uma identidade espiritual. Então precisamos nos firmar nisso, né, nessa autenticidade, nessa identidade e fortalecer isso. Uma vez que isso esteja fortalecido, a gente começa a traçar metas e objetivos e rotas através de uma vocação, né? Porque através da autenticidade vem consequentemente uma forma de traçar isso, de executar isso, né? Como assim? Vamos falar sobre os elementos da natureza, né? Porque eles são indiscutivelmente os elementos mais autênticos que existem, né? Porque cada um trabalha em seu próprio nível, em sua própria dimensão, e não à toa os antigos gregos falavam muito deles, e não só os gregos, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala do fogo, o fogo, ele, pela sua própria presença, ele ilumina e ele esquenta. Ele faz isso sendo ele mesmo. No dia que o fogo deixasse de iluminar e de esquentar, ele deixaria de ser fogo. Porque essas são as suas duas características. Ele é quente, né? E é luminoso, certo? Pode dizer que é seco também, talvez, mas, né, o fogo também acaba tirando a umidade das coisas. Então podemos dizer que ele é seco também, né? A água da mesma forma, né? A água deixa as coisas molhadas, né? Uma água que não molhe, né? Coisa mais esquisita. A gente pode conceber uma água que seja sólida como o gelo e uma água que seja vapor como o vapor da água, mas não conseguimos conceber uma água que não molhe, né? Então, assim,
Da mesma forma, todas as coisas que têm a sua essência, elas têm algo que é inerente a essa essência. Olha que palavra bonita, inerente, né? Tudo que é inerente é algo que não tem como ser retirado, né, daquele si. Nas pessoas isso é muito comum na voz, que a voz é algo que é impossível de ser, de replicar, né? Ela não existem duas vozes iguais, né? Podem ter vozes muito parecidas, mas não existem duas vozes iguais. Nos animais isso se replica também, né? Os gatos miam, né? E só eles miam, né? Os cachorros latem, só eles latem, né? Os lobos também, né, é parecido, mas não é a mesma coisa, né? Embora nunca tenha visto um lobo para falar isso, mas enfim. Mas vocês estão entendendo o ponto. Tudo tem um elemento autêntico que precisa expressar-se. Desse elemento autêntico que precisa se expressar que nasce a vocação, tá? E é isso. A vocação vai fazer esse caminho de dentro para fora, para poder conectar a nossa essência, a nossa autenticidade com o mundo dos trabalhos, dos serviços, dos pontos batidos, das horas marcadas, das rotinas no geral, tá? Porque a vocação vai ser esse chamado, né, que vamos atender por meio de uma ação específica constante, que pode ser uma profissão, pode ser uma marca que vamos deixar, enfim. Não é bem o propósito, o âmbito desse vídeo discutir isso, tá? Mas é isso. O importante é que a gente compreenda que a perfeição não será alcançada. E se temos vamos dizer, um amor por descobrir aquilo que somos, vamos precisar continuar nessa rotina, ainda entendendo que talvez nunca alcancemos aquilo que realmente gostaríamos. Mas não é por isso que a gente se detém, né? Aquele que ama continua, apesar das adversidades. E amar se trata disso, se trata de querer conhecer, estar perto, estar próximo. Por isso que o filósofo, ele ama a sabedoria, porque ele quer estar perto da sabedoria, né? Então, a gente podia virar uma série isso, né? Cafés filosóficos, né? Café vocacionado, enfim. Deixa aí os seus comentários sobre isso, o que vocês têm achado desses vídeos sobre rotina e vocação, né? Como relacionar essas duas coisas. E eu já te convido desde já a assistir meu vídeo sobre vocação. Vou pedir para o Tairo deixar aqui no final do vídeo, tá? Tairo, por favor, deixa o vídeo da vocação aqui no final do vídeo. E, né, peço sua inscrição, o seu like nesse vídeo. E vamos ficando por aqui. Até a próxima e fique firme.